Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Olá, boa noite, Norma. Bem-vinda. Boa noite, patroa Ananda. Obrigada, sempre presente. Valeu a parceria. Olá, galera. Deixa eu ver aqui. Opa, gente. Olá, hoje nós vamos bater um papo sobre mulher na construção, né? Nossos desafios. Ai, como é que eu faço aqui? É minha primeira vez, gente. Paciencinha. Vamos lá. Vamos lá. Bia, não sei se tu convida para entrar, como é que é? Vamos lá. A gente vai se entendendo aqui. Legal, mulherada. Vamos bater um papo então sobre mulher na construção hoje com a Bia. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, nunca viu meu rostinho. Eu sou Juliana, sou engenheira civil, uma das mulheres à frente aí da Eunozelas, né? Uma empresa formada e gerida por mulheres e para mulheres, né? Na área da construção civil, né? Lembrando que a construção vai além do literal do construir, né? Nós temos aí uma construção de uma trilha, de um conhecimento, de oportunidades, de liberdade, né? Muito mais que o simples construir. Vamos ver aqui. Como é que eu faço, gente? Aqui já convidei Bia. Mulher em construção. Essa aí é a mulher poderosa da construção. Tá convidada. Vamos lá. Então, gente, se puder compartilhar a live, puder compartilhar aí pra gente levar a mensagem da Eunozelas para mais mulheres. Fê tá na área, tá no suporte, me dá uma força aí que a mulher tá desconstruída aqui. Eu não tô conseguindo. Não tá entrando, Bia. Já te enviei o convite. Vamos lá. Bom, gente, boas-vindas para quem já está aí. Fê, tem como tu ajudar aqui? Colocar a Bia, não tô conseguindo. Vamos lá. Vamos lá, gente. Um pouquinho de paciência, né? Obrigada, Norma. Tá conseguindo ver direitinho, ouvir direitinho? Bia. Aí. Agora vai. Hey, Ju! Consegui. Eu tava no notebook tentando pegar ali. Aí eu passei pro meu celular, porque eu não tava conseguindo. E aí, enfim, e aí tava lá no Bia Hair, né? Então mistura tudo. Eu tive que trocar, mas estamos aí, coisa boa, aprendendo juntas, né? Sim, e é a minha primeira vez aqui no comando de uma live, então, né? Ai, que coisa boa! Uhul!
Ai, como é bom a primeira vez para tudo. Isso aí. Vamos aí se desafiando, né? Que seja de muitas. E tu, como é que tá, Bia? Tudo bem? Ju, sim, sim, tudo tranquilo aí e estamos vivendo um momento muito legal, né? As engenheiras cada vez se envolvendo mais, a estrutura do processo, né, que tem que mudar. Então, a construção civil está vendo um outro momento. Eu não sei quem está assistindo, mas eu acho que é tudo de obra, né? Vamos embora, gente, perguntem e a Tem gente uma vai mulher. falar também, né? O bate-papo, né, que a gente vai fazer, né, Ju? Então sejam bem-vindas, mulheres, todos aí que estão entrando. Ajudem a compartilhar nossa live aí, chegar nossa mensagem, nossa luta mais mulheres, né? E hoje, então, a gente vai falar sobre mulher na construção, né, Bia? Mulher na construção civil. Todos podemos imaginar. Tão bacana, agora há pouco eu estava fechando a programação com a turma. As gurias de São Paulo vão dar um curso de moldadoras. Olha que bacana, com a Falcon Bauer. Sabe o que faz uma moldadora? Tanta oportunidade que tem, que é incrível. Na Falcon Bauer, eles avaliam o grau do cimento para ver se ele está apto para ir para são amostras. Aquelas amostras que pega pronto. Sim, Então, um novo trabalho que tem trabalhos assim infinitos na construção civil. Como tem processo, como a gente está vendo que está fluindo a necessidade de aumentar esse campo, também de profissionalizar mais as pessoas. Eu acho que é isso que está faltando, né? A qualificação, o entendimento, a própria capacitação meramente necessária, né? a construção civil, ela é um mercado extremamente amplo, né, Bia? Extremamente amplo. E a construção não se resume a tu misturar cimento com areia, com água, com brita, né? Tem toda uma tecnologia, tem todo um entendimento, tem todo um estudo sobre isso, né? Pesquisa, sempre tem pesquisa, né? Quem está aí no ramo da pesquisa, estão sempre melhorando, né? Esses processos, esses materiais, né? E a construção civil realmente é um mercado que, apesar de ser um mercado enorme, gigantesco e que alavanca a economia, né? A construção civil é a base da economia, né? Assim como o agro, enfim, outros setores, mas a construção civil, ela não para, né? A gente sempre tem obra, a gente sempre tem reforma, a gente sempre tem um consertinho aqui, uma manutenção ali, então não para, né? E realmente um dos grandes problemas que a gente tem é a falta de mão de obra capacitada, né? Isso aí apesar de toda a tecnologia que vem vindo aí, né? A construção civil ainda, a mão de obra ainda não tem a capacidade de absorver toda essa tecnologia, né? Não, porque tem que ter conhecimento, e eu acho que isso flui muito da época, eu vejo muito bem, né, a questão da força física, é como se fosse só necessária a força física. E o entendimento tem que ser outro, né, de todos os mecanismos, até o uso das ferramentas, do que tudo está surgindo, daí fica difícil. E aí, como existem muitas outras possibilidades de trabalho, termina ficando para um segundo período. Quando a pessoa não tem mais o que fazer, ela vai para a construção civil. E isso tinha que ser visto com muito mais respeito. E é uma profissão tão linda, porque ela deve, com muito mais respeito até no propósito, né? Porque afinal de contas é a segurança das pessoas que vão morar, que vão transitar, que vão trabalhar, são espaços físicos que estão no meio ambiente, né? Tudo avaliado num grupo só, a questão de segurança, em todo sentido. Então, acho que não pode só a gente ficar pensando no bonitinho e fraquinho, né? Tem que ser pensado com essa necessidade de ter um estudo em cima, por isso esse respeito pelas engenheiras, engenheiros, arquitetos, enfim, né? E os próprios técnicos da construção civil que eu acho que estão indo muito bem, né? Tem muitos técnicos aí trabalhando técnicas. Dá o gosto de ver porque tem mão na massa, né? Mão na massa é assim uma dificuldade que as universidades não apresentam nos cursos, que são muito teóricos, e não tendo a prática, termina o profissional, acho que vai se perdendo no conteúdo, né? Até de cobrar, como é que vai cobrar o trabalho sem na prática. Então, acho que a gente ainda está passando
por uma questão de mudança de comportamento, de entendimento, é uma maturidade, né, para transpor, como a gente vê na Europa e nos Estados Unidos mesmo, esses profissionais, eles têm uma outra valia e as aulas são diferentes, né? 85% em média é de aula prática. E aí o resto é teórico. E aqui é o contrário, é só teórica. Então, isso tinha que mexer nos cursos, né? Como a gente vê a educação nesse conceito, assim, como há que haver uma mudança, né? Em todos Verdade. os reais, né? A nossa universidade aqui, ela, inclusive, ela está passando até por uma reformulação do currículo, né? Até a questão do próprio currículo das universidades, né? Muito defasado, muito atrasado quanto às tecnologias que estão aí, né? Então, às vezes, a gente fica estudando, não menosprezando as disciplinas, mas tem tanta coisa nova vindo, e aí a gente com aquele feijão com arroz, né? E é muito importante essa questão da prática, né? Porque a teoria sem prática é inútil, né? E a prática sem teoria também é perigosa, né? Mas aí está nosso propósito, né, Bia? A gente está aí na luta para resgatar, né, essa importância da capacitação, né, que é tão importante. E no nosso caso, né, de resgatar a capacitação para as mulheres, né? Capacitar essas mulheres para colocá-las no trabalho, né, no mercado de trabalho, né? Sabe, Ju? É engraçado, né? Mas eu sempre tenho que falar isso, porque na realidade a gente está aqui, está falando, e por favor, digam, Bia, tá aí pedindo de novo, porque é sempre um conceito, né? Eu vim de uma etapa que a gente não podia nem ir numa casa de material de construção e pedir o material, porque não, o que tu quer com isso? Tipo, entendeu? Os homens olhavam assim, o que tu quer? Vai aprender? Não, eu vou trocar alguma coisa no banheiro, vou fazer eu mesmo, não preciso de ninguém, só me diz que peça que eu devo comprar. Às vezes até levava a peça junto. Hoje há a facilidade de tirar uma peça, uma foto e levar, né? Mas naquela época não tinha isso. Então, tu ia lá, via e ainda muitas vezes vendia errado, né? Então, isso começa daí, esse processo. Por isso que sempre foi vedado para a mulher essa participação, porque não era dela, né? E olha, quando eu me lembro o pedreiro chegando em casa fazer o serviço, eu só falo com o homem da casa. Olha, o homem da casa tinha ido embora, tipo, entendeu? Coisa horrível isso. Olha, se tem uma coisa que machuca a gente, é isso. Isso é preconceito, né? É o processo de eu não falo, mas o que eu sou então? Entendeu? Então eu dizia para minha mãe, né? Eu não falo com, mas que isso? E aí isso que, né? O projeto hoje existe por causa do meu inconformismo com essa situação. Porque não tem um porquê, não tem coisa de homem, coisa de mulher. Porque até porque que os homens precisam necessariamente ir para a construção civil? Não, se ele não quer, não, porque é coisa de macho, porque é entendimento. Absolutamente. A gente tem que ver a grandeza, essa valia, que todos os trabalhos, que é outro sinônimo, né? Que o Brasil tem assim, tá varrendo rua, não vai ser nada, vai ser lixeiro. E daí a gente precisa de lixeiros, a gente precisa de varredores de rua, com gente que limpa o banheiro, alguém tem que fazer. Então, o respeito pelo o trabalho das pessoas, as pessoas se respeitarem enquanto trabalhadoras, né? E em todas as áreas, não importa se é um juiz, respeita a pessoa, uma juíza, uma advogada, qualquer função, não é? Tem que ser respeitada da mesma forma. Então, a gente tem muito... Depende de todos, né? Eu sei lá, isso vem lá dos escravocratas mesmo, porque a gente vê uma relação assim, tu é isso, tu é aquilo. Isso me parece que o mundo é muito imaturo. Parece que o mundo ainda não entendeu. E a gente tem tantos exemplos de outras etapas e a gente está ali, sempre repete, repetindo, sabendo que a gente precisa estar em todos os locais. Por que não a construção civil e por que o homem precisa? Coitados, a gente vê cada vez mais trabalhando com as empresas, a gente vê como eles sofrem por causa disso, como eles sofriam, e eles não sabem, porque o comportamento cultural é feito. Então, assim, vai ser engenheiro, porque era isso, porque era aquilo, né? E hoje a gente vê quantos engenheiros tem desempregados, sem estrutura, quer dizer, não é uma área, é uma área muito boa para curso, eu acho que sim, dá uma noção evidente, é o Deus da obra, né? Aquela coisa que nem médico, sou o mundo, e o engenheiro também, a importância dele, mas aí a engenheira, mas a que a gente está falando aqui das mulheres, enfim, mas ao mesmo tempo há que se ver que trabalhos tem, porém
tem que pensar muito bem onde está tentando que ir Seara. Até porque a engenharia tem tanta performance. Amanhã a gente tem contas engenheiras em Porto Alegre, no sindicato, né? E aí a gente vai lá participar, enfim, nós temos uma presidenta da Nancy, que é a presidente aqui no Rio Grande do Sul, é uma mulher que nem em São Paulo também, a gente é muito parceira todas, né? Então, a gente fica encantado para ver como esse mundo está mudando. Uma presidente mulher assumindo uma instituição como o CREA. Eu acho fantástico, né? Assim, o CREA aqui e CREA São Paulo. Mesma coisa lá, o CAU São Paulo também é regido por mulheres. É absurdo, só tem mulher que assumiu a chapa. Gente, muito legal as meninas lá trabalhando. Todo envolvimento, ninguém é contra o homem. Mas, ao mesmo tempo, agora é o momento da gente fincar o pé e pensar, inclusive, nas construções. Os espaços das construções a serem levados com fé, com esperança, para que a gente tenha segurança nas obras que a gente está, né, fazendo aí. A gente cansa de ver essas obras aí se deteriorando, destruídas, enfim. Tanto espaço bonito que poderia ser alterado, são as obras que comandam. E a gente não tem gente profissionalizada, né? E a engenharia é uma área linda, que deve ser respeitada realmente como um dos pilares da humanidade, né, para seguir, porque é ela que constrói os espaços onde a gente habita. E todo esse processo de construção, primeiro a gente precisa deixar claro que nós somos mulheres em construção e, ao mesmo tempo, somos mulheres da desconstrução, né? Porque a gente está aí desconstruindo paradigmas, crenças limitantes, preconceitos, né? Que nos fere até na nossa intelectualidade, na nossa força, na nossa potência como mulher, como ser humano, né? E aí nós estamos à frente desses desafios, né? Que é romper esses paradigmas no mercado, né? Colocar essas mulheres, não só a engenheira, mas em toda a cadeia produtiva, né? Porque o que envolve uma construção, né? Quantas etapas, quantos cargos, quantas funções, né? Desde da vendedora de material de construção, né? A carpinteira, pedreira, enfim, a engenheira, a arquiteta, né? A técnica de segurança, né? Então a gente tem que dar uma força, uma vazão para essas potências, né? Virem a campo, né? Mostrar o que viemos. E a gente tem muita mulher. Absurda, né? Quando a gente vê nessas obras aí, nossa, a gente chega, já vai chegando e vai dizendo aqui, ó, isso aqui tá faltando tanto isso, tanto aquilo. Então, todas as funções das obras, elas têm a mesma visão, as mulheres têm essa mesma visão, em qualquer função que elas estejam exercendo. Então, é bacana ver isso também, né? Quando sobra um pouquinho de azulejo, quando vai na cerâmica, quando vai na história do quanto cimento está indo aqui, a sustentabilidade do material, tudo isso é importante, essa visão, né? O que eu vejo, assim, é a falta de profissionalismo, a falta da gente ter condições de ensinar essas mulheres. Porque o mercado está exigindo muita gente, mas ele não tem essa visão, assim, de formação. A formação ainda é muito dada, muito técnica, e aí por isso que a gente fala, né? A gente tem um projeto, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter mulheres sabendo tudo. Então, a gente fez o projeto Dicas na Construção Civil, que é até uma homenagem à minha mãe, que era uma fuçona danada, né? Que faleceu há 2 anos atrás, mas deixou esse legado para nós. A gente pode fazer o que a gente quiser e fazer tudo numa casa, não importa, se a gente quiser. Então, o Divas diz muito isso. A gente tem uma cooperativa em Novo Hamburgo que chama Gurias na Obra. E essa cooperativa está precisando de gente qualificada. Só que o seguinte, daí, ou você só tem acabamentos pequenos, ou tem poucas atividades dentro da obra que precisa mais conhecimento. Então, a gente pegou a casa de uma ex-aluna, demoliu ela, que estava caindo a casa, e começamos a construir do piso até o telhado. A gente ainda está no piso. Hoje chegou o madeiramento, e no sábado a gente segue, porque amanhã tem previsão de chuva forte, a gente está bem envolvida, assim, não pode, sabe como é que é a obra, né? Complicado, choveu um pouco, mas hoje também tinha, então a gente não sabe. Fator tempo para nós é... Então a gente pegou 20 mulheres, e essas 20 mulheres vão erguer essa casa da Cândida,
em Novo Hamburgo, com o propósito de sair imediatamente para a cooperativa, atender as demandas da cooperativa. Essa proposta é muito importante porque tu resgata uma casa que estava estragada, tu trabalha o entorno todo da comunidade, a comunidade começa a perceber a casa mulher chegando tudo de capacete cor-de-rosa, o que está acontecendo aí, que movimento é esse? A gente trabalha o entorno para a população ver dessa necessidade, as crianças paradas olhando, e elas podem fazer isso tudo. Entende? Tu começando a mudar esse comportamento. Nós ainda estamos engatinhando. Então, a partir do momento que elas entram, elas aprendem, elas vão para o mercado de trabalho, muda a vida delas, da sua família, do seu entorno, e todo mundo que é mais bonitinho. A casa da Cândida vai ficar uma graça no meio de um local e a gente também vai arrumar o passeio. Com isso, a vizinha do lado já está enxergando o que precisa fazer para melhorar a casa dela. Então, aos poucos, tu te constrange em ter uma casa, tu não te dá conta quando tu não repara uma casa. Tu só vai te dar conta quando tu passou uma tinta, quando tu parou aquilo. Tu dá uma alegria interna. E essa alegria interna, ela vai de vizinho em vizinho. E aí, sabe aquela história do vestidinho vermelho, que não sei o quê, que a menina teve, foi mudando, mudando. Assim é a obra. E assim a gente vê as nossas mulheres e o comportamento de todas as mulheres que vêm conosco. O poder de transformação que isso dá. Eu até vi a Mônia, uma das nossas... Oi, Mônia! Querida, ela mandou oi, Bia, ela botou lá, uma das nossas alunas, a Mônia, baixinha, se achava fraquinha. Que, ó, a força dessa danada. E sábado a gente vai estar tudo lá, agarrada, fazendo uma obra, seguindo, subindo a casa da Cândida, que a gente está louca para ver. Essas meninas empoderadas e mudando o comportamento, né, de todos o entorno. Mas o que a gente tem? Nós temos 3 engenheiras ali que estão acompanhando a obra, que estão ajudando muito, que são as da cooperativa, né? Estão vendo o que precisa, enfim, envolvimento. E nós temos um professor especializado em todas as áreas que está acompanhando para subir, que é a professora Demar. A partir daí, elas acompanhando fazem com que elas também mudem o comportamento. Então, são as engenheiras que mudam, o professor que está tendo uma outra visão, trabalhando com mulheres, e as mulheres subindo cada vez mais no patamar. E aí, trabalhando o verdadeiro feminismo. Se fala tanto em feminismo, né? Bota tão sentido pejorativo. O feminismo é bom para todos e todas, né? O feminismo trabalha com o meio ambiente. Então, a questão é estarmos todos focados no mesmo assunto, que é o bem da humanidade, é o bem de todos. Não é porque uma mulher entrou, trabalhou e é melhor que o homem. Absolutamente. É que a gente tem um propósito de dizer que nós somos e podemos fazer a diferença. A casa que a gente quisermos. Muitas casas que a gente vai na comunidade sabe muito bem disso, né? No Brasil são 20 milhões de moradia que tem problema. Isso é lamentável. 20 milhões de moradia, mas são aquelas casas que tu abriu a janela e não tem ar do outro lado, porque é uma parede do vizinho, entende? Não tem. Muitas vezes não tem nem por onde escapar quando sai daquela parede, da porta, não tem nem porta dos fundos, quando vai ser agredida, alguma coisa da violência também, né? E fora um tema que a gente não fala aqui, mas é a pedofilia. A pedofilia era muitas vezes em ambientes fechados, onde a família toda fica num quarto. Então, por isso nasceu o Divas. Claro que a gente está fazendo a Casa da Cândida. Claro que a gente está fazendo o que a gente puder ali para deixar bem bonito, para depois ajudar as gurias que também estão no nosso entorno, que estão ali, que precisam de mais um quarto, mais um banheiro. Às vezes não tem banheiro, né? Então, são esses investimentos que estão mudando a sociedade, porque as engenheiras também enxergam que podem contratar mulheres, mas essas mulheres têm que estar preparadas. Então, e uma boa notícia é que as mulheres vêm sem vida. Então, elas se tornam muito profissionais quando elas começam realmente a tomar sentido pé da causa, sabe? Elas vão embora e, olha, eu vou te contar, que muitas vezes os homens fazem até, como é que se diz assim, vai ficar 2 dias, 3 dias, fazem a porta. Nada. Vamos pegar e faz melhor que ele. Então, por favor, vamos parar com isso, sabe? E trazer realmente o processo de seguir, de conseguir fazer alguma coisa em conjunto. Isso que a gente tem que mudar. E tem que mudar esse pensamento, né? Eu já tenho 64 anos e eu acho o máximo quando eu vejo muitas mudanças acontecendo, mas ainda falta muito. A gente está engatinhando. E trazendo um futuro aí que tem que ser mudado, né? É o momento das mulheres, é o momento de empoderá-las para que elas se tornem cidadãs.
Porque na maioria das vezes ela está subjugada a não ter nada. Tipo, eu preciso comprar um absorvente, não tem dinheiro. Eu tenho que estar pedindo. Isso de ter e não ter essa possibilidade de escolha, de compra, faz com que a gente fique muito regrada. E aí isso para todas as funções, né? Mas trazendo para a construção civil, a gente acha a construção civil um meio de transformar esses pensamentos, fazer com que a mulher possa fazer as próprias escolhas, né? É, Enfim. a, a própria habitação, né, ela foi revista a partir da pandemia, né? Quando as pessoas começaram a ter que ficar em casa, a ter que ficar dentro de quatro paredes, elas começaram a observar que não pega sol, esse ambiente é muito úmido, isso aqui está precisando de uma pintura, né? Então, isso também é um viés, são dois viés que tu trouxe aí, né? A moradia, né? E a mulher se capacitar. Então, olha o quão importante é a construção, né? A gente passa quanto tempo dentro de uma construção, seja ela comercial, seja a própria casa, né? E com que qualidade a gente habita essas habitações, né? Com que qualidade de vida a gente tem dentro de uma residência, né? Pior ainda quando a gente vai para a periferia, onde um engenheiro, uma arquiteta, ela não tem a entrada, né? Imagina, né? É imaginável uma pessoa numa condição de baixa renda contratar uma engenheira, uma arquiteta, né? Então, enfim, a gente tem uma baixíssima qualidade habitacional. Assim, ó, muito menos a questão de saneamento, né? A gente não tem Bom, mas saneamento, não tem banheiro, olha, né? não, é absurdo. E o saneamento, na realidade, o saneamento básico é responsável por muitas das doenças que correm no mundo. A própria pandemia, né? Ela vem da onde mesmo, quando a gente começa a pensar, não é? A falta de saneamento. E a gente vê cada vez mais, eu discuto muito com as minhas filhas, isso, mãe, o brasileiro, talvez por descender de índio, porque a gente tem muita água, porque a gente é, né? Eu, tipo, brancona, me acho índia. Ok. Mas o que que isso traz para nós? A gente toma muito cuidado, muito mais cuidado, a gente toma mais banho, toma mais processos, né, aqui no Brasil. Mas a gente vê ainda. Nós estamos agora participando de um processo com o CAL, com a Corsã, com o IAB e com a Prefeitura de Eldorado do Sul. A gente vai construir banheiro para todas lá. São 15 mulheres que vão aprender a fazer o banheiro num local onde não tem banheiro, não tem saneamento. Nós vamos preparar isso para elas, entende? Quando a gente chegou lá, a gente não queria acreditar, assim, na rua. Eu, a Lúcia, a professora, que vai dar aula lá, e a Fátima, que é a vice-presidente, faz monitoramento, junto com a Sandra ali do CAL, a gente, nossa, tá passando umas moças catando lixo e catando plástico na rua para fazer a casa delas. Aí a gente parou, como é que vocês estão fazendo com cano? Elas disseram, nós estamos fazendo um encanamento, mas assim, com os canos delas, como é que vocês fazem? A gente junta com vela. Ainda tem aquela proposta da vela do aqui. E aí a Lúcia, que é a professora, desceu e a faca, não, tem que fazer assim, no meio da rua, a gente ensinando, entendeu? Não, faz assim, faz assado. E agora, então, a gente fechou essa parceria, que é justamente para dar condições porque tem a ATIS, né? Envolvimento da ATIS, que faz esse processo com os arquitetos, um movimento para que haja banheiro nas comunidades, que é uma coisa muito triste. Pertinho da gente, as pessoas não têm banheiro em casa. Então, a gente vai fazer esse para 15 mulheres e depois isso preparar. Aí tu vê como precisa de muita coisa. E sabe que quando a gente constrói um banheiro, a gente constrói uma casa. Então, dentro disso, tu aprende a construir uma casa a partir do banheiro, né? Porque tu pega todas as etapas de uma obra. Então, já é uma parte importante, né? E a gente está muito contente com esse projeto, porque vai realmente mudar uma estrutura, né? E quem sabe a gente não faz isso aí em Santa Maria também. Seria muito bom ver com vocês aí. E vocês também, de uma certa maneira, estão fazendo o que vocês podem aí. Eu acho tão bacana o movimento de vocês. Eu quero que se espalhe. Ai, nossa, que essas mulheres, a gente está vendo o Brasil chamando, clamando por novas mulheres, pela participação das mulheres em todas as áreas, né? E trazendo essa questão da construção civil. E muito, muito juntas com as engenheiras, arquitetas. Isso é muito legal, ver uma pedreira junto e todas as funções de mulheres numa obra, elas têm muito respeito e a gente
gosta muito de ver como é esse relacionamento, sabe? É tão gostoso ver as engenheiras faceiras da vida dentro das nossas obras e felizes com as mulheres trabalhando. Ver o comprometimento delas, a situação delas toda, de vida delas, e que muitas vezes olha a Fábio escrevendo lá, eu amo, lá, ó, eu amo, eu, nós, elas. Viu, Fábio? Isso aí, Fábio. Olha só, eu achei que estava até escrevendo, eu amo dar nó, porque estão aprendendo a fazer nó agora e adoro, viu, Fábio? Eu já entendi isso, muito legal. As gurias estão aprendendo. Quem é que aprendeu aí a fazer nó? Não é? Não sei se tem alguém aí que aprendeu a fazer nó, mas é muito, eu adoro também, mexer com ferro, meu Deus, é muito tranquilo, o professor explica direitinho e tu vai, nem precisa fazer força. Só pega o ferro, tu tem que ter a ferramenta pronta, na tua altura, só joga o corpo. Não tem peso nenhum para trabalhar com ferragem. Quem Então, que é, né? Meu Deus. esse é um outro mito, outro, né, da obra, que é força. Não é força, é técnica, é inteligência. Há algum tempo inventaram uma coisa chamada roda, polias, né? Que facilitam, a vida do trabalhador, né? Muitas NBRs aí que vêm ajudar, né? Regulamentar a saúde, né? O próprio trabalho do trabalhador na obra. Então, assim, ó, não é força, ninguém precisa se matar carregando peso, né? Porque as próprias evoluções, né, do mercado vão trazendo, né, essa questão de melhorar o próprio trabalho do colaborador, trazer qualidade de vida para a obra, né? Não é a questão de EPI mesmo, é uma coisa assim, ó, como é difícil os homens, né? Agora falando questão de gênero, como é difícil os homens entenderem o quão importante é o EPI, né? E até essa questão, a mulher, ela, assim, por ela ter mais responsabilidades, ela entende que ela precisa se cuidar, ela precisa se proteger, né? Então, assim, não é força, tu não tem que estar sujo, tu não tem que estar, né, esculhambado, pode trabalhar de boas. Aquela novela lá da tal da... Como é que era que elas chamam? Sabe que eles até entraram em contato com a gente na época, quando fizeram como é? Era uma novela... Pereirão. E daí era Pereirão, ela vestia camisa, eu andava assim, que nada! As mulheres andam hoje na obra, elas se arrumam, saem da obra lindas, tem a unha melhor que a minha, que trabalha com papel, entende? Então é muito, ali, ó, a patroa na obra tá dizendo que já sofreu bullying. Claro que sim, direto. Porque estava usando capacete, imagina. Mas tu vê cada uma, né, gurias? Pelo amor de Deus. Olha a Dani. Oi, Dani, tudo bom? Querida, olá. Mas o que é? A gente realmente é um absurdo. Ó, eu vou para obra maquiada. Isso aí, porque não vai estar com brincão, que a gente não pode ter brinco. Perigoso ter anel, perigoso ter tudo isso, né? A gente sempre fala. O cuidado de trabalhar no processo. Porque isso faz com que preserve a vida. A maioria dos acidentes acontece por quê? Não usou cinto, não usou qualquer coisa de segurança. E eu já várias vezes, se eu não tivesse com esse óculos, eu até consegui, vocês viram os óculos aqui, fazendo propaganda dos óculos, né? Ali na Vênus que eu comprei. É um óculos especial só para obra. Até todo mundo ri, mas o que é isso? Mas é óbvio, eu adoro ele porque ele não cai tanto e ele já me salvou de várias coisas. De ferro, bater nos olhos, capacete também, tudo. Isso aí, ó, a Lu tá falando lá, não é bullying, é preconceito. Né, Lu, não é fácil o negócio. Preconceito direto. Nem sabe, quando eu fiz o primeiro projeto, ele tá tirando trabalho dos homens. Tá tirando trabalho dos homens. Que eu estaria tirando trabalho dos homens. Mas é preconceito puro. Por que tá dizendo o quê, entendeu? Como é que nós vamos estar fazendo dessa maneira, né? Olha lá quem é que tá dizendo lá. Eu tenho material de construção e me arrumo igual pavão. Ai, adorei, Liliane. Isso aí. Cadê o proprietário da loja? Preconceito estrutural. Parece piadinha de engenheiro, olha. Lu. É eletricista e sofre horrores. Onde é que tu tá?
Onde é que tu tá, Cida? Ai, pena não poder falar com elas tudo, né? Eu adoro conversar com elas, saber o que elas estão passando. Mas assim, ó, tipo, imagina as eletricistas entrarem num processo numa casa e tu não acreditar que tu é eletricista. Ai, cuidado, porque é uma mulher. Sempre assim naquela, né? Tu vai, ai, uma mulher, não vou confiar tanto. E a mulher se cobrando tanto, né? Muitas vezes, ó, a Cida tá em Porto Alegre, que legal! Ô, Cida, que show! Então, assim, ó, tá pertinho da gente. Então, muito mais assim nesse aspecto de não confiança no trabalho. E as próprias mulheres, né, todas as áreas, elas passam se cobrando, querendo aprender, se provando geralmente, né, para cada vez estar mais juntas. Ó, a Lu tá em Santa Maria, tá aí com vocês, ó. Ela é do Ah, uma parceirona nossa aqui. Que linda, ó. Olha lá, a Liliane, o que que é? Eu não és louca para trazer seu projeto para cá. Uhul, é mesmo, Liliane, onde é que tu tá? Olha lá, a Norma Maria tá em Porto Alegre também, a Norma, ó. Gurias da Elétrica entrou também. Então, Aí, a elétrica é uma coisa muito que as mulheres dizem, ai, que medo, que não sei o que, não sei o que lá. Sabe que a CPFL nos contratou para fazer olha lá, a Mônia, ó. Ai, é mesmo, a Mônia tá dizendo, convido para conhecer a nossa obra na casa da Cândida. Bora, gurias! Vão adorar. Vocês já convidei. Já convidei a Elis para ir lá, para vocês virem para cá para ver o que é a casa. Olha, a patroa tá em Minas. Ai, que amor! Lá tem as gurias da periferia também, né? São nossas parceiras aqui em Minas. Isso mesmo, que lá em Belo Horizonte. Mas pode levar sim, tá, gurias? Olha só, então, o que eu estava falando mesmo? A percepção do que a gente tem que tomar muito cuidado sempre em tudo que a gente faz. Então, essa cobrança é natural, se busca tudo quanto é lado e eu não sei por quanto tempo a gente ainda vai ter, tá cansativo, né? A gente cansa de tanto provar que eu sou capaz, então é muito complicado. Mas convido todo mundo para a casa da Cândida. Para conhecer, a gente vai fazer um tour lá. Assim que começar paredes, a gente vai liberar. Por enquanto, assim, todo mundo pede, mas nem a empresa não está deixando ir, porque é uma comunidade, a gente está dentro, tem que respeitar. E assim, enquanto não fizer o piso, estiver pronto, que a Mônica aí está tirando sangue também, elas sabem, aprenderam tudo de obra, né? E aí, agora, assim que começar as paredes, a gente chama todo mundo e avisa todo mundo para participar. legal. É justamente essa questão que falaste agora, a gente tem que estar sempre tendo que provar, né? Tendo que provar que sim, tu é capaz, sim, tu é habilitado para fazer aquele serviço, sim, tu entende daquilo, né? E é justamente esse um dos motivos que a gente tá nessa luta aí para formar uma rede de mulheres, né? A gente abraçar todas essas mulheres, desde da mulher lá do chão de fábrica, que a gente diz, a operária lá, que abre parede, a pedreira, a carpinteira, a técnica de edificações, a segurança do trabalho, né? E as próprias engenheiras, arquitetas, designers, enfim, abraçar toda essa mulherada, né? Porque, assim, até essa própria questão de, de segurança pessoal, né? Quantas vezes a gente não está numa situação de risco? A gente, como mulher, é alvo sempre, de qualquer forma. Seja violência intelectual, seja moral, seja emocional, seja física, sexual, principalmente, né? Então, assim, quantas vezes eu mesma, sabe, tive que receber um prestador de serviço para fazer um orçamento no lugar, um lugar que está fechado, né? Esses tempos atrás eu passei por uma situação assim. Era um prédio que estava fechado, ele ia passar por uma reforma e estava recebendo alguns prestadores. Eu estava com outra engenheira, a gente estava fazendo parceria até de estar juntas, né? Teve um momento que eu ia me atrasar e justamente no caminho eu estava pensando, puxa, a guria vai receber, o prestador lá tá sozinha, né? Um prédio enorme, né? A pessoa tá lá trancada lá dentro. Aí teve também um episódio que ela precisou sair mais cedo e eu fiquei lá, né, mostrando o prédio, mostrando o que precisava ser feito. E, né, passa na cabeça aquela pensamento assim, poxa vida, eu tô sozinha aqui dentro, trancada, com 3 homens, né? Olha que perigo a gente passa, né? Então, isso também é uma das coisas que a gente pensa na criação dessa rede, né? De ter mulheres que te apoiam, né? Assim, ó, olha, eu preciso ir em tal lugar, sabe? Vai estar só eu.
eu preciso receber um fornecedor, eu preciso receber um prestador de serviço, né? Tu pode ir comigo, né? Seja não só nessa questão de insegurança física, mas de segurança profissional mesmo, né? Aquelas meninas que estão começando na carreira, de qualquer nível que eu tô falando, seja a pintura, Uma... seja a elétrica, seja, né? Olha, vamos fazer uma parceria, eu tô insegura nesse serviço, né? Então, a gente precisa trabalhar de forma, no cooperativismo, né? De forma integrada, né? Formar uma rede de apoio entre todas nós, né? E essa questão da casa que tu estava falando, assim, como eu estava falando ali, a questão da pandemia, ela trouxe muito essa questão, as pessoas viram quão importante é a casa, né? E a gente, assim, a gente tem muita baixa qualidade de vida, qualidade, assim, da estrutura da casa em si, né? Às vezes a gente vê essas casas, assim, os filmes americanos, enfim, e os caras têm aquecimento central, os vidros são duplo, enfim, N coisas assim, ó, que melhora a qualidade de vida dentro da casa. E no Brasil, a qualidade das próprias construções é ruim, é muito baixa. É baixa porque baixa tecnologia, a gente bota muito material fora, a mão de obra é desqualificada. E olha o quão importante é esse redescobrimento do quão importante é a moradia, né? E do momento que tu passa a valorizar o local que tu mora, seja o local que tu trabalha, né? Tu melhorar o prédio, tu melhorar a, o visual, né? Autoestima, né? É a autoestima da pessoa. Se sente bem lá dentro. A pessoa que está trabalhando está tendo a oportunidade de se qualificar, está tendo a oportunidade de fazer um serviço legal, né? Porque a construção é aquilo que fica, né? Tá sempre ali à vista dos olhos, né? A qualidade do serviço, a qualidade de quem vai usar aquele ambiente, né? Olha que importante que é toda essa cadeia, né? Né? É mesmo, a necessidade da gente entender todo o processo, né? Tu sabe que agora eu tô lendo a Márcia escreveu ali dos homens acostumarem a ser colega de mulheres em outras profissões e as respeitarem como profissionais capacitados. Exato, olhar para a pessoa como profissional, né? Recentemente, a gente trabalhou com a CPFL, que eu me lembrei ali da eletricista que eu ia falar. A gente fez um trabalho para ele, porque eles estavam querendo captar mulheres para fazer o curso de alta tensão, subir nos postes, resolver os problemas que era só visto por homens. Mas por causa do incidir das empresas, por causa da ONU, a questão das ODS, então tudo isso tem que ser trazido para um mundo melhor mesmo, né? Isso está trazendo, está buscando um outro olhar para as mulheres, né? Então, o que a gente fez? Começou a formar, vieram 860 mulheres para 14 vagas, era para 16 vagas. E aí a gente viu 16 vagas e todas as 14, porque duas no meio do caminho, 14 vagas foram preenchidas e elas estão trabalhando até hoje. Mas o que a gente fez? A gente conversou com os colegas, a gente entendeu o processo da empresa, a empresa começou a entender e falar com todo mundo na mesma linguagem, que as mulheres estavam chegando, como é que eles tinham que ver, e elas foram padrinhadas por eles. Recentemente eu encontrei uma na rua, eu adorei ver, eu não acredito, que coisa linda, porque 14, num raio assim de sei lá quantos quilômetros, 500 quilômetros, é difícil. E eu achei que ela me abraçou tanto. E o colega, numa alegria, porque estavam se vendo enquanto profissionais, que é muito bom trabalhar com mulher, ele dando feedback dela, mas a gente tem que trabalhar eles melhor, para que eles entendam isso também. Esta forma de ver as mulheres trabalhando com os homens, se respeitando, é uma maneira que a gente tem primeiro de ir até o processo, explicar para eles como é que é feito, para depois, então, eles entenderem que eles também precisam aprender, que não é só um. Então, homens e mulheres estão juntos. A gente também formou a primeira turma de gasistas do Brasil para Comgás em São Paulo. Também foi o mesmo processo. Lá nós temos 60 mulheres que foram formadas, mas assim, ó, não tinha a mulher. A gente se uniu com a universidade, a gente se uniu porque não tinha nem o curso de gasista, que vem desde o tempo do Império Comgás. Pensa quanto tempo. E não tinha uma profissão específica, não tinha aula para isso. Então a gente buscou, eles buscaram o melhor professor, o funcionário mais antigo, e começamos a trabalhar. E aí entraram as nossas consultorias, trabalhamos mais de 100 empresários,
para fazendo contexto mesmo, levando os processos de trabalho, entendendo a questão do feminismo puro, da importância deles também entenderem as mulheres no mercado e como isso mudaria. E mudou tanto. Foi tão bonito de ver que hoje, sabe, uma gasista, ela pega o gás da rua e leva para dentro dos condomínios, dos prédios. Uma ocasião eu cheguei a visitar uma casa, um prédio, enfim, e a mulher estava descendo para pegar o Uber quando a gente chegou, tudo lá fardada, as mulheres tudo chegando para arrumar. Ah, não, parou tudo. Não, pá. Voltou. Já excluiu lá o Uber, voltou para ver o que eram essas mulheres trabalhando. E aí entrou na outra casa de uma senhora que ficou feliz da vida, oferecendo cafezinho, oferecendo tudo. Meu, mulheres trabalhando aqui, que coisa bem boa. Assim é com os idosos, assim é com o dono da casa. Olha a segurança que disponibiliza isso. Existe um movimento por trás da pessoa que vai receber em casa. E uma coisa é tu receber uma pessoa, um homem que tu não entende, tu tem que cuidar dos filhos, disso, daquilo, né? A maioria das vezes, quando eu fui fazer monitoramento, era assim, a mulher saía para o banco, deixava as crianças em casa e as mulheres estavam lá trabalhando. Então, há que se ver mudança. E essa mudança tem que entrar no mercado. E aí gera mais trabalho, gera segurança, gera o melhor trabalho e retrabalho para as empresas, né? Até o processo que a gente está formando agora mulheres que vão pós obra pronta para ver, bater na casa da pessoa. O que estava estragado? Como é que eu posso trabalhar? Hoje mesmo a gente recebeu uma comunicação da Cury, consultora em São Paulo, dizendo: nossa, que coisa mais linda essas mulheres trabalhando. Fizemos uma formação com elas e aí o cliente agradecendo. Sabe? Como é bonito ver o respeito, a questão de entrar dentro de casa, não fumar na casa da pessoa, sabe? Chegar pedindo licença. Tem que ser trabalhado esse comportamento. A mudança que as mulheres estão trazendo para o mercado da construção civil é esse, o que ela já tinha. E aí só melhora, enquanto a gente puder trabalhar, né? Então, isso faz com que as empresas nos busquem mais, porque elas estão vendo que a mulher está dando conta da história e tá fazendo cada vez mais, né? Tô vendo a Camila aqui, tá entrando, tá? Mas a Camila lá em São Paulo ontem fez uma palestra para 3.000 pessoas, foi demais o negócio. A nossa coordenadora foi a coisa mais linda, aquela palestra que ela forneceu, falando daqui da história que nasceu aqui. Então, a gente fica muito orgulhosa de ver assim, o Brasil indo a mil e fazendo com que mulheres que antes eram de outras áreas também entrando na esfera de ajudar outras mulheres, fazendo com que a gente fique cada vez mais se respeitando. E esse respeito tem que ser muito, muito feito entre nós. Se a gente erra, a gente tem a humildade de dizer: eu errei, eu faço de novo. Entendeu? Se eu fiz uma parede, se eu quebrei um negócio, uma beleza, sabe? Olha só, é isso que tem que ser feito. É o que falta para nós, entende? Assim, o respeito pela pessoa que nos contratou. Eu acho isso, entende? Então, essa riqueza faz com que a gente está crescendo muito. É por isso. Eu acho que é por isso. Não tem um cenário que se fica perfeito. Não, a gente leva todo dia, a gente tem o dia inteiro para trabalhar com as mulheres, a gente passa o tempo inteiro carregando para lá e para cá. Ontem mesmo eu estava numa situação que tinha uma que tinha sido sofrido de feminicídio, aí tem que sair correndo de casa, tu vai perder o marido tirou tudo dela, e aí ela ia para onde? Aí sai atrás de casa. A gente tem um projeto chamado Projeto Borboleta, que atende aqui com a juíza Mageli. A gente tem envolvimentos, daí estava lá na casa Mirabal, aí busca, não tem mais para onde ir, porque não tem política pública, a política pública fere, porque daí uma cidade dá para outra cidade. Não tem estrutura para receber essa mulher, não tem uma política efetiva pública e que não seja só de governo, mas ela tem que ser do Estado, que a gente discute muito isso, né? Tem que haver uma política de Estado, porque senão entra político, sai político, muda toda a estrutura. Então há que ter um entendimento que a gente se una essas relações para cobrir a mulher. E aí, quando consegue cobrir a mulher, tudo muda. Por quê? O dinheiro que ela tem, ela leva para casa para comprar comida. Entende? É diferente, ela não para nos happy hour da vida lá e enche a cara e depois, segunda-feira, tem que ir trabalhar e já gastou todo o dinheiro no final de semana. Então, a mulher é isso. A mulher é muito mais do que isso. Cara, eu engato numa e falo muito sobre isso porque é o que eu vivo. Entende? Desculpa, Ju, mas as gurias que estão me ouvindo, que trabalham na obra, que entendem o processo, elas sabem que não é fácil.
Agora que aqui tu tá falando, eu tô justamente vendo as gurias lá. Mulher moldadora, mulher gasista, mulher não sei o que lá. Todas elas no WhatsApp, né? Porque eu tô no celular. Daí, porque eu tô pedindo mil informações. Então, quantas mulheres vieram a partir da experiência que a gente trouxe? Até as mulheres contistas e que a gente fazendo uma palestra chamou lá a atenção, mas eles, eu posso botar mulheres para fazer a contagem da luz, da água. E aí começou um outro movimento, né? De 100 mulheres que pegam, elas caminham 7 quilômetros por dia. Não é tão difícil caminhar. Eu canso de caminhar 3 quilômetros por dia, 4 quilômetros. Eu fui leiturista. Leiturista, ai que legal! Me conta a tua experiência. Leiturista. São Paulo. Eu trabalhei na Corsã um tempo, eu já estava na faculdade e eu tinha feito o concurso antes de entrar na faculdade, né? E aí, entrei na faculdade e tudo mais, e lá pela metade do caminho da faculdade me chamaram. E eu nem lembrava mais do concurso, né? Tipo, só que como eu tava naquela vida de estudante, né? Tipo, aqui... Eu, vou encarar, né? Vou encarar. E aí eu fui pra leitura. Então, e assim, foi... No início eu tinha medo, claro, por ser mulher, e em muitos locais assim, que eram considerados perigosos, né? Uma vez um homem mexeu comigo na rua, eu com uma calça, parecia um saco de batata, com um monte de aparelho aqui na cintura, com aqueles bonés que tem um tecido assim para proteger o pescoço, né? Eu tava uma monstra, assim, né? Toda cheia de parafernália, cheia de coisa. E um homem mexeu comigo, sabe? Mas assim, não. Mas assim, foi bem interessante, foi bem legal, sabe? Porque eu entrei no beco do beco do beco, sabe? Vi muitas coisas que me marcaram como ser humano. Conheci a cidade, foi muito legal, porque eu só conhecia o meu bairro, né? As ruas ali do meu bairro, né? Então, assim, eu pude conhecer toda a cidade. Assim, hoje, se me largar em qualquer canto, eu sei sair, sabe? Muito bom. Inclusive, quanto tempo tu ficou lá? Eu fiquei 2 anos. Nossa, eu fiquei 2 anos. Como? Quantos quilômetros fazia por dia? Olha, não sei assim dizer quantos quilômetros, mas basicamente a gente passava assim um turno e meio caminhando, né? Direto, assim. Boa. Eu acho tão legal, não sei, eu gosto de caminhar. Mas era legal. Tinha muitas aventuras, assim, principalmente um cachorro, mas era bem legal. Isso, ainda tem isso fora. Nossa, além das pessoas, ainda tem os bichos soltos na rua, né? Que não são cuidados. Mas os cachorros eram menos, assim, sabe? Porque os cachorros não te desaforavam. Não, né? Sem comentários, tadinhos, coisa séria. Mas agora falando na questão do assédio, é muito triste mesmo. Mas assim, a gente fala muito... nossa, a gente passou vários problemas, tá? Em construtora, principalmente em construtora, né? Com as mulheres e a questão daí tinha que ficar discutindo, tinha que ir lá, tinha que ver. Havia um processo grande em cima de assédio, mas eu vou te contar, ele foi aos poucos, foi decaindo. Eu não vou botar a mulher aqui, porque não tem, mas lamentavelmente os homens também pegam os homens, entende? O assédio é entre eles. Então, eles também não gostam de ser assediados muitas vezes, mas eles veem o processo. Não é só a mulher. Então, qualquer coisa estão olhando. E uma mulher, ela pode estar com a indumentária toda, né? Você sabe. Pode estar com burca lá toda fechada, mas os caras estão em cima. Então, não tem essa. Pode andar pelada. Eu sou contra isso, tá? Vou dizendo logo, sou contra que tem que estar se cuidando. Não tem que se cuidar nada. Tipo, tu veste o que tu quer. Tem nada a ver isso, sabe? O Brasil ainda tá muito aquém de tudo. Eu tô vendo lá, Eliane, em Portugal, a mulher da construção civil é a coisa mais linda. A Europa é maravilhosa. Porque daí a gente vai numa obra e tá todo mundo trabalhando lá numa boa, nem se enxerga, mas eles cresceram muito, nós ainda estamos muito atrasada. Minha filha, a coisa no Brasil não tá fácil, viu? Tem que a gente, além de desconstruir as mulheres que ainda estão limitadas ao preconceito, às crenças, né?
a gente também tem que desconstruir esses homens, né? Para poder construir novos homens, né? Porque Vai assim, dar... eles também, de certa forma, são vítimas de uma sociedade desigual, né? Eles também têm sofrem dos seus preconceitos embutidos ali, né? Essa questão mesmo de provar força, né? Tu não precisa carregar um saco de cimento, 2, 3 sacos de cimento para provar que né? Contra a lei, tipo, eles carregarem, né? Tem dois, e mesmo assim eles vão lá, eu sou macho, eu boto aqui no ombro e vou me embora. É uma coisa assim, vale o peso e não importa, não tem que ajudar. Todo mundo tem que se ajudar. Entre homens e mulheres, ou quem for, nós precisamos estar como dá. Não tem, sabe? Não tem. É brabo isso, mas a gente tem que mudar esse comportamento. A gente se ajudando consegue grandes coisas, né? Tá? aí que tá nosso impacto, né, Bia? Aí que tá nosso impacto. Aquela história quando tu joga uma pedrinha no lago, né? Forma aquela onda ela não fica concentrada ali próximo à pedra, ela vai se expandindo, né? Então, o nosso impacto, quando tu capacita uma mulher, tu não vai exercer impacto pontual naquela mulher, né? O impacto que tu gera nela vai se propagando para muitas outras pessoas, né? Vai num propósito, eu tô vendo ali a patroas na obra falando, as gringas trabalham de short na obra por causa do calor. Pois é, mas isso é um problema, né? Tá de short na obra é complicado. Eu não tô dizendo por causa da questão mas a roupa ela protege muitas vezes, né? A camiseta de manga longa pode ser quente, mas ela protege muito no processo, quando é obras grandes, né? Sabe que as gurias, elas foram nos representar num evento, a Fátima, que é a nossa vice-presidente, foi representar na Índia, em Nova Delhi, o nosso trabalho junto com mulheres marginalizadas, trabalhos marginalizados no mundo. Então, estava em Nova York, estavam 27 países estudando a questão das mulheres. Isso foi em 2019, ia ter o 2020, mas aí veio a pandemia, sabe como é que é? Parou tudo. E esse ano foi retomado, mas tudo online ainda, que era em Nova York. Mas assim, lá, o que ela trouxe? As mulheres trabalham de chinelo de dedo, e trabalho na obra, assim, sabe? Quem faz a obra é o marido, ele tá sentado, deitado, fazendo o que ele pode, e ela vai carregando as mulheres e as crianças, andando de chinelo e carregando o maior peso. Os homens só ficam sentados recebendo som pelas castas, né? Porque elas têm muito disso. A mulher é muito marginalizada, coisa mais horrível. Esta forma de trabalho lá. Elas não recebem. Quem ganha é o marido. Tem Tu sabe que agora me recordei de uma outra questão sobre essa questão do homem, de receber o dinheiro e tudo mais. Eu sou filha de bolicheiro, né? Meu pai tinha um bar e ele abria muito cedo e fechava à tarde. E o que eu observava, né? O que acontecia? Os caras que trabalham na obra, né? Passavam ali cedo da manhã e davam uma calibrada. Quando eles voltavam da obra, eles paravam direto no bar, né? Antes de ir para casa, era sagrado, sagrado. E ali, daí a calibrada não era uma, era duas, era três, ia adiante. Então, assim, até essa questão da mulher como, enfim, como protagonista do seu trabalho, da sua geração de renda, ela reverte todo aquele ganho para a família. Ela investe na família, investe em melhoria de vida, né? E no caso dos homens ali, o tempo e o dinheiro deles é só para autodegradação, né? Então, assim, tu vê que até essa questão de capacitar mulheres, de formar uma rede, não é só para, enfim, colocar a mulher no trabalho, né? Colocar no mercado do trabalho. É todas essas pessoas que estão atrás dessa mulher, que vem junto, né? Porque esses homens aí, eles não se preocupavam com a casa, com a alimentação, com os filhos, né? Então, até isso, né? A mulher, ela tem que... Enfim, a mulher é uma gestora nata, né? Porque quanta coisa ela tem que dar conta, né? Vou tentar colocar aqui que eu tô quase no fim, a minha bateria, como eu saí de um para o outro, mas foi. Mas, por cento, em média, 75% do salário da mulher, tem estatística falando que ela leva
para dentro de casa. Isso é uma coisa muito séria, porque ela não fica com dinheiro com quase nada para ela. Entendeu? 25% é condução, é o mínimo que ela precisa para ir para trabalho. Não sei se a ação é muito grande nesse. A gente começa a avaliar assim que os homens talvez estivessem infelizes por estar fazendo um trabalho subhumano. Como a obra era considerada um trabalho que não dignificava a pessoa, eles mesmos se sentiam retraídos. Olha, eu tenho que dizer isso. Eu vi muito pedreiro, muito bom pedreiro, muito humilde, muito gente boa, sabe? E assim, semi-analfabeto ou analfabeto mesmo, a gente tem que entender o meandro da situação. Então, a gente não pode ser crítica e ruim ou necessário. Tinha muita gente boa com conhecimento, mas infelizmente a questão hoje a gente não, eles não se cuidavam, não tinham as EPIs, não tinham nada, morriam muito cedo, porque, enfim, não usa máscara, olha, aquela poeirama que dá quando a gente está trabalhando, enfim, tu tem que estar toda fechada, toda tapada, senão vai tudo pro pulmão. Então, muito câncer de pulmão, tudo isso envolvido porque não usava EPI. O que a gente busca é exatamente isso, é fazer com que usem as EPIs para não dar esse problema. Então, talvez eles gastassem o dinheiro no boteco por infelicidade. Ou talvez porque não estão nem aí, não tem senso de responsabilidade. Porque a gente sabe, né? Eu também vim dessa área, meus pais também tinham, e aí botava linguicinha, queijinho, eles comiam, bebiam, e em casa não tinha nada. Muitas vezes a mulher vinha pedir dinheiro ali, entendeu? E tu via que a necessidade era outra. Não tinha dinheiro para nada, mas para cigarro tinha. Que é uma coisa que eu questiono muito com as gurias, né? Eu passo o tempo inteiro, tá fumando, mas tu é rica, hein? Tá dando dinheiro para esses caras aí, dono das empresas. Eu passo o tempo inteiro falando. Como ex-fumante, eu sei que não é fácil tirar todo dia, entendeu? E como isso faz bem pra gente estar tá livre do vício. E como isso engrandece a gente quando a gente deixa um vício. Né? E o cigarro, para mim, foi a coisa mais linda, largar uma coisa que me atrapalhava muito. Mas tudo isso faz parte de um contexto. E o contexto é social. A construção civil ela está em tudo. Ela está em todo o nosso meio. Então, ela tem que ser preservada, reservada e respeitada como tal, né? E aí, nós, mulheres, a gente tem muito a dizer, porque o próprio retrabalho das empresas não tem tanto custo de retrabalho quando uma mulher entra, porque quando ela faz o trabalho, ela já vai sair limpando. Então, isso já... Que bonito, né? Ver um profissional, vai lá, faz, limpa. Vai lá, faz, organiza. Isso dá uma alegria na gente, fica bem faceira com isso. O cerne dos problemas humanos é grande parte do sofrimento, né? Os problemas sociais, né, que a gente enfrenta, que a gente vê por aí, né? É muita tristeza, é muita miséria. A gente convoca assim, fala, olha, existem muitos planos, a gente vê uma realidade diferente, não se fala nisso, muito pudor em cima das necessidades, falta de empatia. O que é empatia? Enxergar o outro mesmo não tendo absorvido nenhuma situação daquelas, mas entender, não precisa necessariamente entender a dor, mas procurar entender aquela pessoa, por que ela está sofrendo. Isso é o mínimo que a gente pede, sabe? Então, assim, ó, a gente ensina a pessoa, a gente usa a construção civil como uma ferramenta de transformação de vida. Não, a mulher em construção não é só a construção civil, ela trabalha num propósito de cidadania. No momento que tu te sente parte desse contexto do planeta, o que a gente precisa é mudar esses conceitos de que cada um vive na sua bolha, sabe? Não tem que se fechar em grandes condomínios. O que a gente tem que fazer é abrir cada vez mais as portas para as pessoas, para a gente, que coisa bem boa como era, sei lá, quantos anos atrás, muita coisa boa tinha, mas muita coisa ruim também. Mas, assim, poder abrir o espaço, ir para a rua, sentar, todo mundo vem à vizinhança conversar, um conversa com o outro, ir para a rua para, por exemplo, levar o cachorro, que delícia, pensar nesses ambientes de construção diferente, espaço para idosos, calçadas com respeito, que a gente não caísse, arrebentar no chão, que a maioria aqui, calçadas nós temos no Rio Grande do Sul. É uma vergonha. Então, por que não pensar isso tudo? Faz parte de um contexto de cidadão, né? A gente tem direito a isso. Nós estamos pagando impostos para isso e a gente não tem. Então, as mulheres, eu acho que tem que pensar muito forte na área da construção civil, criar mesmo um processo da gente começar a discutir essas ações. Amanhã mesmo eu vou conversar com a Nancy sobre essas possibilidades de a gente fazer grandes encontros com todo o grupo do Estado,
porque como ela é presidente do CREA em nível estadual, a gente pode começar a provocar novas mudanças de comportamento, novas mudanças de estilo de vidas para todas as pessoas dentro da área da construção civil. Porque ela abrange, sim, muitos espaços para jovens se encontrarem, por que não? Sabe? Vai ali para crianças brincarem. Então, a gente poderia pensar num espaço modelo para começar a ir para outros lugares também, que era um sonho, né? Eu mesmo queria ter feito isso em Canoas. Eu moro em Canoas, quando eu comecei o projeto, eu achei que ia mudar a cidade. Olha o sonho! Eu achei que eu ia fazer um bairro bonitinho, ensinar ali, depois ia para outro. Mas nunca rolou. Nunca rolou. Mas olha só, o sonho pode ser louco, mas a sonhadora é lúcida. É tão lúcida que está há 16 anos à frente de uma ONG que capacita mulheres e impacta mulheres, né? E olha a dimensão, olha a potência que a gente tem como mulheres, seja à frente de ONG, seja à frente de empresas, né? Olha o impacto que a gente pode causar a longo prazo, né? Esses homens mesmo que a gente estava comentando da construção civil, que, assim como muitas mulheres, são homens que vêm de uma trajetória com baixa escolaridade, com violência, seus sofrimentos, né? Seus sofrimentos, cada um tem, suas dificuldades interiores, né? Mas, olha só, no momento que a gente consegue capacitar mulheres, seja em todos os níveis, seja pedreira, seja engenheira, né? E essas mulheres começam a andar junto. Sejam outras mulheres que adentrem esse ecossistema, né? Daqui a pouco tem uma advogada aqui falando sobre os direitos, né? Como que ela pode buscar os seus direitos. Daqui a pouco tem uma psicóloga dando um apoio, né, para essas questões, enfim, de cunho pessoal. Tem no grupo de psicólogas, tem social, que é uma necessidade de entender o processo todo da pessoa que está precisando, né? E o próprio suporte, né? As secretarias da mulher, o envolvimento que existe nas cidades é necessário para que se haja. Eu sou muito a favor de se reunir todo mundo e discutir o espaço melhor, né? E há possibilidades, a gente pensa entrando numa lei, já fui no município, no estado, no Rio de Janeiro está rolando também, e eu entrei em contato hoje com o nível federal, hoje com a deputada federal eleita para o ano que vem, para discutir 5% das obras públicas terem mulheres à frente das obras, mas não é na limpeza. Então a gente diz assim, olha, não entra ali, é assim, ó, operacional, em tudo que é área. Inclusive, porque daí nós vamos garantir o direito das mulheres estarem participando. No momento que se entra no serviço público como função, que uma empresa é obrigada a botar 5%, também as empresas as empresas começam a enxergar melhor e começar a colocar mulheres e ver que isso vai ter, entende? Então, há sim a necessidade de inserir, mesmo que seja 5%, ainda é pequeno, mas a gente também não tem mulheres qualificadas o suficiente. Então, vai se trabalhando. Estado por estado de São Paulo, a gente já entrou Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e em nível nacional. Então, à medida que for crescendo, só aumenta o número de mulheres e a capacitação das empresas também chamarem e elas começarem a mudar a vida através do trabalho delas. E ia ser muito legal. Mulheres em todas as áreas. Né? E essas mulheres que estão aí mudando a sua própria vida, a sua própria condição de vida, daqui a uns tempos vão estar conseguindo melhorar a sua própria casa, né, podendo viver melhor, tendo mais qualidade de vida dentro da sua habitação. Daqui a pouco essas mulheres vão estar mostrando para os homens que é importante usar API, que é importante se aperfeiçoar, porque assim, até isso, né, os homens que entram na construção civil entram porque acham que tem dom, ou porque o pai era pedreiro e aí tá na genética, porque se criou no canteiro, né? Então, assim, essa mulher, ela vai impactar o homem diretamente também, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Um impacta o outro, né? Quando ele também dá chance, quando o homem está preparado, ele também pode ajudar a mulher, né?
Mas a gente trabalha hoje com as mulheres porque cada vez mais se prepara. Porque se a mulher cuida de todo o nosso entorno, por que cuida dela? Então, sempre buscando quem é que cuida da mulher. A gente mesmo fala, né? A gente vê nos presídios, quando vai nos presídios. Eu já trabalhei em presídio também, né? Esse próprio curso, eu comecei a alavancar algumas ideias. E eu via no presídio dos homens, tudo lotado de mulheres esperando lá para visitar eles. E quem é que estava no presídio de mulher? Não tinha nenhum homem ia lá visitar. E a mesma coisa nos hospitais. As mulheres vão cuidar dos maridos, o marido não cuida das mulheres. Mas então, por favor, o que a gente está construindo? Vamos lá, gurias. Vamos se mexer, vamos aprender para não ficar refém de homens que não nos atendem o suficiente. Então, mudar o comportamento através de quê? Da educação que dá para os filhos, da educação desse propósito, entendeu? Começa por aí. Começa por estar trazendo imediatamente. Eu acho que é por aí, não de uma coisa do outro. É os dois. E o mundo só é feito pelos dois. Não tem essa. Ninguém não tem que respeitar o outro. E o que a gente vê nas comunidades é isso, a necessidade de ter alguém do... Olha, a gente tem que aprender a ser feliz consigo mesma. Primeiro lugar, para depois dividir. Se há esse processo, então, se a gente deve buscar primeiro o seu apoio. O apoio vem de acordo com a necessidade daquilo que demonstra. Daqui a pouco, então, a rede de relacionamento de processo é muito difícil. Então, não pode estar agarrando com qualquer um. E outra coisa que a gente fala muito, né? Trazer desconhecidos para dentro de casa. Tem as filhas, os filhos, né? A maioria são as mulheres que terminam entrando numa ação errada. E é o que está acontecendo. Então, eu falo muito espudorada isso, porque eu estou vendo isso demais. Num grupo de 8 mulheres, eu tenho 2 com o mesmo problema. É muito sério o nível. Pedofilia. As pessoas não têm coragem de falar. E a gente tem que falar. E a gente tem que falar. Porque senão a gente não está vendo o que está vindo nas nossas crianças, os nossos filhos. É o ser humano que está ali. Somos todos irmãos e irmãs. Entende? A gente precisa mudar esse comportamento. E em todas as esferas, viu? Não é o mais pobre, não, porque está ali. Não. Todas as classes têm um problema. Então, a gente, quando a gente trabalha esses espaços, a gente vê muito a importância da criança ter o espaço dela para trabalhar, a importância que a mulher tem para ela fazer qualquer tipo de atividade, o espaço dela dentro de casa, que ela possa ser respeitada, que ela não vai ter a mesa de jantar, que ela vai fazer tudo ali, entende? Se ela quiser estudar, tem que ter um cantinho dela, ou fazer um trabalhinho doméstico, qualquer coisa, mas que ninguém vai lá tirar. Então, isso é o mínimo que a gente pensa, que bobagem. Bobagem para nós, que temos uma casa com todo conforto. Mas quem não tem? É um mínimo. Então, é um conforto que pode se dar, que é simples. É só um engenheiro ir lá fazer um projeto, uma arquiteta, entende? Pensar em condições de moradia melhor, né? E com material melhor. Que esse que está aí, realmente, a gente vê cada caso aí que socorro. Então, vocês precisam nos ajudar nisso também, sabe? A importância de ter as engenheiras e todo o envolvimento, né? Esse é um outro processo mental que a gente precisa criar quando a gente sai da faculdade, né? Da faculdade de engenharia, a grande maioria, assim, dos engenheiros e engenheiras, quando sai da faculdade, parece que a única coisa que serve o engenheiro é para construir arranha-céus, pontes, obras de arte, né? E a gente acaba esquecendo ali, ó, da moradia, do simples, sabe? A questão do social, sabe? Até porque, né, a engenharia, ela tem uma roupagem elitista, né? Ela é um daqueles cursos clássicos lá das antiguidades, né? É o médico, é o advogado, é o engenheiro. Então, a gente precisa também quebrar muito esse rompante de, eu sou engenheiro, sabe? Mas o que a tua profissão, ela ajuda na sociedade? Né? O que ela transforma a sociedade? Ela transforma só a tua conta bancária, sabe? O que tu realmente transforma com o teu diploma, com o teu... com esse capacete na cabeça, né?
fazendo, né, para retornar. E a engenharia mesmo, porque quando a gente estava falando em espaços possíveis de serem habitados, é o que a gente fala, geralmente, né? Então, a necessidade também, eu sei que há um fluxo menor de engenheiros entrando também, que já é uma discussão grande, né? Está faltando, eu acho, nas escolas, nas faculdades, enfim. A engenharia está diminuindo num certo setor, porque também, né? É um curso muito caro, a gente sabe que é. Então, tem uma outra experiência por aí. É que nem nós, por exemplo, a gente agora abriu vagas para aqui no Rio Grande do Sul, é a terceira turma que a gente lança de instrutoras para nossa equipe, de instrutoras mulheres. Mas aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos mão na massa. Então, eu não posso contratar mulheres que não tenham mão na massa. Já em São Paulo é totalmente diferente. O nosso grupo lá é sensacional e todas elas são, a maioria engenheira, e tem mão na massa. Olha a diferença. Elas entraram para a obra, elas foram trabalhar no mão na massa e hoje elas conduzem grupos de mulheres. Então, isso muda um conceito. Talvez para o próprio Rio Grande do Sul também, a vivência das etnias muda, né? O processo, mas isso faz com que as mulheres em todos os parâmetros também comecem a chamar mulheres para trabalhar. Que nem vocês aí do eu e nós, elas, né? Por que vocês teriam que ter uma demanda de mulheres também para atender mulheres, chamando mulheres nas suas casas para fazer os reparos? E vocês também têm que ter mulheres preparadas para ir para o mercado. Então, há uma conexão, assim. Primeiro, a mulher que não quer ir para o mercado, porque tem medo, porque é outra função, né? Porque acha pesado, tem isso. Às vezes tem vergonha, e que não deve ter, que é aquela coisa que a gente falou do meu Deus, sabe? Encher a boca e dizer eu sou uma pedreira é a coisa mais linda do mundo. Se tu sabe, quando tu aprende a salpicar, aquilo vai, deixou a parede lisinha, botou qualquer, agora com a construção leve, meu Deus do céu, todo mundo pedindo para fazer drywall e sabe fazer tudo bonitinho. É um orgulho que dá para a pessoa. É esse o recurso que a gente ganha. Não é o recurso da grana só, mas é muito mais, é o conhecimento que a gente adquire através do nosso propósito, né? Isso eu digo para todas as profissões. Eu adoro, trabalho em consultoria de projeto há anos para mulheres e sou fascinada pelo que eu faço. Literalmente, eu me considero milionária. A Ana Paula está escrevendo lá. Ô, Ana Paula, tu trouxe o Vandir ou o Vandir tu tá em Manaus? A Ana Paula, vou dar um exemplo da Ana Paula, para quem não conhece, né? Ana, você sabe, vive fazendo propaganda quando ela entra. A Ana fez um trabalho com a gente de 2 dias. Um dia de aula teórica, de aula que a gente trouxe dentro da loja Está Aqui, que a gente tem uma parceria, e foi lá em Cachoeira do Sul. E ela é parceira de vocês também, depois a gente apresentou. E ela fez um curso de um dia. Nesse um dia, ela transformou os concursos e já ganhou o prêmio. Agora, acho que uns 3 anos atrás, ganhou o primeiro de melhor pintora do Brasil. Dela, essa danadinha. Conseguiu por ela. Não foi mais nada do que a gente só deu a luz. E ela start, entendeu? Tá fazendo o curso de segurança, né? De técnica de segurança, está feliz da vida dentro da empresa trabalhando. Então, as construções são feitas através de uma gotinha, mas é tudo que tem que aceitar. Não fomos nós, a gente sempre diz. Não é nós. É todos nós envolvidos é que vamos trazer, né? E é isso aí. A gratidão sempre a todas, viu, Ana? Gratidão mesmo para todas nós. Então, somos exemplos que vamos. As formas como chegam, às vezes não é o que a gente quer, porque a gente também não tem todas as condições possíveis. Mas a gente tenta fazer da melhor maneira para que a gente compreenda. E que se abre, talvez, uma outra posição, como era quando eu trabalhava no serviço público. Cada um escondia as formações, então era tudo muito fechado para cada um. Quanto mais informação tu acumulava, melhor era o teu entendimento e maior era o teu salário. E o maior envolvimento também. Naquela época, era mais assim, visto uma mulher inteligente quando ela transitava entre os homens e não entre as mulheres. Então, isso tem que mudar. Ainda tem um pouquinho, mas tem que mudar muito mais. Porque isso faz com que a gente se fortaleça. Nossa, a gente dizer o que pode, o que não pode. Entende? Então, nós é que temos que nos entender.
A satisfação está em a gente crescer juntas. Então, a gente tem mais é que fazer rede, construir ponte, vai num, no outro, seja aberta em todas as condições. Você vai num, vai no outro, olha qual é a minha dificuldade, o que eu posso fazer. Isso eu também estou aprendendo ainda, entende? Porque para mim também é difícil. Eu vim de outra geração. E apesar de tudo, eu acho que eu tenho 20, 30 anos, né? Então, eu me acho com 20, 30 anos. Mas não, a saúde já começa, o corpo já começa a mudar. Mas a tendência é a gente, são os 60 hoje, são os novos 40, né? Oh, que nada, quando 50, nada, mentira, novos 30. Então, o que acontece é uma germinação de ideias, de propósitos que a gente tem que mudar. São comportamentos que a sociedade que impôs. A sociedade impõe que tu tenha filho, que tu tenha namorado, que daí se não tem, meu Deus do céu, depois tu tem filho sozinha, te rala. Porque é a tua que vai levar adiante, entendeu? Então, a sociedade bota umas coisas na cabeça que não é bem assim, não. E muito mais quando é chefe de família. Que aí não tem creche, aí não tem isso, não tem aquilo. E quando vai pedir um emprego, quem é que vai ficar com teu filho? Isso é para a mulher, né? Para o homem não é. Então, há um sobreposto aí de que a gente tem que mudar. E justamente sempre falando em feminismo. Temos que trazer, sim, porque o feminismo, na realidade, é relação para todos estarem bem. E não só, ai, não, coisa de mulher, vai botar sapatão, não sei o quê, não sei o que lá. Não tem nada a ver. Cada um faz a sua escolha de vida. Quem é o outro para dizer o que é melhor para a outra? Quem é que pode ter essa grandeza de dizer o que é melhor, o que é mais bonito, o que é melhor? Está dentro da gente. Está sempre dentro da gente. Até isso fizeram a gente acreditar, né? Que nós somos concorrentes das outras, nós somos inimigas umas das outras, né? Pelo contrário, quando a gente entende que a gente tem que se apoiar, que a gente tem que formar uma rede, que a gente tem que cooperar uma com as outras, né? A gente entende que nós somos bem mais do que aquilo que nos colocaram naquela caixinha, né? Não, tu tem que ser isso até tal idade, a partir dessa idade é assim, a partir, né? Então a gente consegue ter um horizonte de liberdade, de autodesenvolvimento e claro, né? Ter mais segurança, mais alegria, enfim, né? É isso que nos move, né? Nessa nossa rede de mulheres, né? E por falar nessa rede, tu tinha falado das instrutoras, né? Vocês estão oferecendo cursos para as instrutoras, né? Pois é. Então, acho que até agora, o que a gente viu, várias mulheres que eram para nós, com um curso superior, mas que é necessário que a gente precisa. Então, tem que ter um curso técnico específico para, então, passar pela nossa formação. Nós dávamos já esses cursos, as primeiras etapas foram dois cursos que nós fizemos, mas eles são cursos muito caros para ensinar uma engenheira a ela ser professora, botar a mão na massa, é um curso que pode levar 1 ano, 2 anos, e esse recurso a gente não tem, entende? Então, o que a gente viu dentro dos conhecimentos delas, buscar e mudar e trazer a nossa metodologia a partir do conhecimento que ela tiver. Então, a gente, na realidade, está buscando ainda e talvez a gente reveja até o processo que a gente está construindo, porque o Rio Grande do Sul realmente nos prova cada vez mais que ele é bem diferente do resto do país. É uma coisa muito interessante. Mas isso é em função de vários processos, né? De etnias, eu acho. Tem mudança de comportamento. Não sei, porque lá em São Paulo a coisa voa e eu morei muito tempo no Nordeste, no Rio de Janeiro também, eu via que as mulheres tinham um outro timer. E aqui a gente ainda é muito, talvez por causa do clima, o frio, tudo isso atinge, fica mais em casa, são mais, sabe, caseiras. Não sei, mas a gente ainda vai no futuro dizer o porquê. Agora que tem mulher vindo aí, guerreira, também, nossa, assim, disparado, né? Estão aprendendo a sair de casa, né? Então, deixando, pelo menos, os companheiros, quando dizem, eu vou consultar o meu companheiro, não, pelo amor de Deus. É o que a gente morre de medo. Porque, assim, ele não vai consultar ela. E basta ela fazer 40 anos para trocar por 2 de 20, entendeu? Então, tem que pensar nisso. E se não é com 1 ou 2 aí, não adianta me dizer aí, ó, tá. Tudo bem, é 1 ou 2 casos, mas a maioria, a gente sabe, porque é muito fácil, né?
A gente dizer para uma mulher assim, ai, tu tem 3 filhos, ok. Aí ela tem 4 filhos, é de cada um homem. Ai, essa mulher, coisa horrorosa. Mas e quando é os homens? Quando é a situação dos homens que eles têm, sabe, quantas mulheres, quantos filhos? E aí falam em família. Que família é essa que se constrói em cima, entende? Então, há que renovar pensamentos. Há que renovar suportes de vida. Porque a família não se constrói assim. Eu não estou dizendo que tá, tudo bem. Tem alguns casamentos que são tudo bem, seguram o embalo, mas a pessoa tem que pensar muito bem a estar linkada com a outra. Entender bem, porque às vezes engana que eu gosto. A gente vê a situação do feminicídio aí, a gente está ligado direto vendo como as mulheres estão apanhando para ter uma relação. E muitas vezes voltam para casa, porque elas não têm por onde, porque a família não dá estrutura, porque a família diz, não, é melhor estar com ele. E nós que trabalhamos assim, a gente vê, ela não tem condição nenhuma, ela tem que voltar para casa, senão ela não tem o que comer, não tem nem abrigo para as crianças. Entende-se? E o Estado não oferece situação para acompanhar ela. Não, porque a gente vive isso. E a gente muitas vezes tira do nosso para ajudar elas. Então a gente sabe bem que não é. Entendeu? Ele pode ter um discurso bonitinho para a mulher. Não tem nada. Não tem, só o discurso. A prática, na realidade, não tem. Então há que pensar nisso tudo, para a responsabilidade nossa enquanto pessoas, sabe? E as engenheiras têm um papel fundamental aí, que é a da reconstrução da mulher. Se é a da mulher de você, se é a mulher que veio por aí, e todas nós juntas fazermos a diferença, né? Através desse conhecimento. O nosso papel, o nosso trabalho vai além da simples capacitação, né, Bia? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ele não é só a capacitação, ele é todo o entorno. É assim como diz, olha, que nem uma obra de arte. Ela diz, vem ver a obra de arte que eu estou fazendo. Essa é a coisa mais linda que tem. Porque daí, quando vê, ela se descobre. E aí, o paradigma é essa. Mas não sabia que era isso. É a mesma coisa na vida. Ai, era assim, meu Deus. Entendeu? Eu posso retroagir. E outra coisa também, eu posso me perdoar. Fiz muita coisa. Azar, o passado já foi. Pensa no futuro. O que eu posso fazer para mudar? Porque ficar preso ao passado só destrói. Eu fiz isso, estava com aquele, tive os filhos, papapá. E agora? Uma luta, minha filha. Vou trabalhar, arregaçar as mangas. E aí, não vou fazer nada do contrário que não seja para me vingar. Qual é a melhor vingança? Eu estar bem. E fazer o bem no meu entorno, com os meus filhos. A maior vingança é nós estarmos bem. Entendeu? Porque depois vem tudo igual. Depois vem no futuro. Pedindo arrego. Ok, eu te dou como pessoa. Mas não para ter problemas. Então, acho que mais a gente engrandece e é possível a gente arrumar um bom companheiro, uma boa companheira, sei lá, a escolha de qualquer um, mas à medida que a gente está bem. A gente não pode buscar alguém só porque a gente está ruim. A gente se junta quando a gente está bem. Para se juntar com gente bem, não para juntar com problema. E daí piora tudo e aí pira. Que crianças estão vindo para o mundo totalmente desestruturadas. Porque família, família ela vai ter que conceito esse de cuidado, né? Se ela não é cuidada, pobrezinha. E aí ela que cuida do pai, da mãe, fulano é a mulher que cuida. Então, vamos arregaçar as mangas, né, Curias? Vai lá, Márcia. Precisamos de apoio mesmo. Vamos embora. Começa na tua cidade. Começa no teu negócio. Primeira coisa, creche. Não tem creche. Não adianta a gente falar, entendeu? Não tem creche, não tem horários de creche. Aí tem um monte de político para tudo que é lado, todo mundo falando, mas não se preocupa com o básico, o mínimo que a gente tem condições, sabe? A forma como a gente vê o processo. Aí a mulher não pode, a empresa abre 7 horas, a creche abre 7h30. E aí, como é que ela vai estar adequando a isso? A mulher tem um problema, tem que sair para o psicólogo. Beleza, ela vai, sai e volta para o serviço ou volta no outro dia. Ela não está saindo para beber. Então, eles têm que entender esse processo também. As empresas têm que começar a entender que não é só ela pegar e querer usufruir. Todos têm que ganhar em conjunto. A empresa cresce à medida que o funcionário cresce também. Não é só eles, é o momento da gente rever isso no mundo.
Por isso que estão esse dia aí, por isso que está a questão, principalmente as mulheres negras apanham, sim, tem processo, sim, em cima. É muito mais fácil para mim, que sou branca, conseguir. Para a negra é bem difícil, ainda além do assédio, além de tudo que a miserável passa. A gente vê claramente todos os dias. Dizer isso é pudor não falar. Nós temos que falar. Porque à medida que a gente fala, sai a dor e a gente resolve. Sabe? Isso é aquela coisa que a gente diz empatia, sente empatia pelo outro. Qual é a graça de ser infeliz? Qual é a graça de não dar apoio para outra pessoa? Tu só constrói o entorno errado. Então, a gente sabe disso, sabe? Só porque é negro ou outra cor. E daí, hoje mesmo estava o cara da IBGE aí de novo. Eu disse, que cor tu disse? Daí ele olhando para mim, eu disse, bom, eu acho que não tem nenhuma sardenta aí, né? Pois eu sou sardenta. E agora tu vai ter que botar aí, eu sou sardenta. Porque é mesmo, né? Tu não tem uma concepção de vida. Ele tá interno. E aí tem candidato aí que disse que era negro, que tomou banho de sol, pardo. Tipo, meu Deus do céu, sabe? Que qualidade de pessoas que estão vindo aí. Elas estão trabalhando pelas pessoas? É óbvio que estão trabalhando só para o seu bolso. Então, eu já trago isso porque a gente tem um momento muito sério da gente pensar, entendeu? Qual é a grandeza nossa de ser humano? De trabalhar todos em conjunto, de entender os outros, ou fico só malhando, falando, e posando aquilo que dizia antigamente, pregar a moral de cueca. É muito fácil. Até essa questão, né, tu falaste da creche, né, até isso, a mulher que depende da creche para poder deixar seu filho e poder ir trabalhar tranquila, até isso existe o julgamento, né, no caso das pessoas que são contra as políticas públicas, né, no caso daquela mulher que depende da creche, por que fez filho, né, sempre tem esses julgamentos. Ela né? fez filho, né? O homem não fez filho. Ele vai trabalhar, ninguém tem filho, então vai deixar o filho. E se o homem, com quem ela deixaria o filho, sabe? Se ela precisa trabalhar. O cara vai ficar em casa e vai cuidar do filho? Não, sabe? Então, assim, é uma cadeia de preconceitos que a gente precisa quebrar até dentro das próprias manas aqui, né? Dentro do próprio gênero, assim, a gente precisa quebrar, né? A gente pensar, né, que a nossa vinha não tem culpa, que ela tem 4, 5 filhos. Não ficar julgando ela por isso, mas achar uma solução para isso. Entendeu? Para cuidar dos filhos. Não que a gente vai dizer, não, vai dar força para ter filho. Não, não é assim. Mas também ver os homens e pensar esse valor dos homens, né? E outra coisa também, nas empresas, eu vejo, assim, a alegria, as creches que estão dentro das empresas. Então, é uma coisa de se pensar, né, em política pública. As empresas deveriam de ter o processo, até numa obra, por que não? Contrata umas pessoas lá, a mãe vai junto, vai a criança junto, tá ali perto, qualquer coisa vai ali, entendeu? Não vai amamentar nem nada, porque nem na idade amamentar ela não pode estar, né? Porque ela não pode trabalhar em obra não amamentando. Mas se tu pega uma certa idade, vai. Olha aqui, eu teria que ficar feliz da vida. Imagina eu trabalhando e ter minhas filhas ali, eu tenho gêmeas, e imagina que alegria para mim, que tranquilidade eu trabalharia. Eu tenho a Camila lá em São Paulo, diz assim, que coisa boa chegar no serviço, não penso mais em nada, né? E é assim com a mulher? Não é. Então a gente tem que pensar nisso, sabe? Qual é o nosso movimento que a gente está gerenciando? E aí, esse parte para a política pública. E fazer com que esses processos podem. E que as mulheres que estão trabalhando no serviço público pensem nas mulheres e não com pensamento de homens machistas. Porque elas, as mulheres, também têm muito pensamento e não aceitam considerações de mulheres. É aquelas que querem estar junto com os homens. E aí ela não faz o processo comunitário, ela não faz o processo orgânico e nem coletivo. Ela faz o processo de acordo com o que lhe convém. E aí é individual. E quando é individual, não ajuda. Não ajuda. Nem ela percebe que ela não é feliz por isso. O que eu quero dizer é que as pessoas têm que trabalhar em comum acordo todas juntas para então sim melhorar a camada. No momento que muda a camada, ela também começa a mudar. E é uma felicidade que não tem volta. É uma felicidade que não tem volta. Tu sabe que tu fez e tu vai indo. E assim é para tristeza. Então, 1000 vezes feliz, né? Por que não? Né? Então, política pública já, com mulheres trabalhando em todas as áreas, mas preocupadas com o bem comum.
E isso não é discurso político, mas sim é um discurso da coletividade, né? Isso. Sabe, Bia, que numa outra oportunidade que nós conversamos, tu trouxeste a questão da dificuldade da mulher até em se capacitar, né? Porque ela ter que se deslocar para um local, ela não tem com quem deixar o filho, né? E refletindo sobre isso, a gente nós estamos colocando, assim, nos nossos cursos, nesses cursos que a gente faz em parceria com outras instituições, a gente está trazendo essa questão, assim, ó, de ter um suporte para as crianças, né? Então, ali, a gente teria um suporte de uma pedagoga, de uma psicóloga, que ela estaria, então, ministrando alguma oficina, né, dando suporte para essas mães que estão se capacitando, e ao mesmo tempo as crianças estão perto das mães, né, elas estão aprendendo alguma coisa interessante, pode então ser uma pedagoga, uma psicóloga, né, dando aquele auxílio, porque daí tu consegue encaixar toda essa cadeia, né, tu consegue dar o suporte necessário para que ela esteja ali tranquila, né, se capacitando, e que o filho ou a filha esteja segura, aprendendo uma coisa interessante, tendo um momento de vivência coletiva ali, de experiência, né? Não, sem dúvida nenhuma. A necessidade de cuidar das crianças para nós tem impactado muito. Nós temos agora lá na Casa da Cândida, que fazer o convite para você, nós temos 6 alunos que caminham 2 horas por dia para chegar na obra. Pensa isso, porque não tem transporte no processo, né? Então, não tem transporte, não tem nem condução que faça de onde elas vêm. Mas há necessidade delas aprenderem. Não é lindo isso? Pessoas se vindo mesmo para crescer. E são mulheres que têm vários filhos, são mulheres e que têm vários filhos e que têm que cuidar. Então, tu vê esse desprendimento dela. Isso tem um valor que só dignifica cada vez mais, então. Mas aí o seguinte, o que elas fazem? Deixa o filho no colégio, vai para lá correndo, depois volta correndo, pega filho, caminha tudo e volta para casa. Entende? Então, há que se pensar realmente nessa questão das crianças. As crianças é fundamental que a gente tenha política pública que envolva esse processo até na escola, de buscar. Eu sou trifã do dia inteiro ter aula. Nossa Senhora, tem que ser, não tem outro jeito, sabe? Mas com cuidado, né? Evidentemente, com todo cuidado possível. Então, não adianta a criança ficar atirada na rua, né? Porque daí tu cresce o quê com isso? Então, não tem. Nós não temos escolha se a gente não pensar em política pública desde a criança. Porque se tu educa a mulher, ela que educa as crianças, ela não estiver bem cuidada, também as crianças não vão estar. Então, é sempre com essa proposta, né? De construir em conjunto. A necessidade disso é preemente. Pois é, bem, assim, a gente precisa então integrar toda essa cadeia, né, que vai além da construção, né? Tem muitas, até porque o mundo é multidisciplinar, né? Não tem como a gente limitar, né? Mas dentro da nossa área, dentro do nosso setor, assim, nós estamos trazendo, assim, também uma nova proposta, né, em parceria com as mulheres, né? Nós já temos aquelas mulheres lá que fizeram cursos, que já estão no mercado de trabalho, nós temos mulheres dando cursos, né, ministrando cursos. A Tainara passou há um tempo atrás ali dizendo que ela é da Gurias da Elétrica, que elas vão ministrar um curso para mulheres em regime de detenção. Semiaberto. Semiaberto, talvez. Pode ter outro idioma, tá certo? Ótimo. É muito legal. E nós, então, nós temos uma rede de mulheres, né, que estão no mercado, que ministram cursos para outras mulheres, e agora a gente está vindo com uma nova proposta, assim, de integrar também as mulheres da parte técnica, né, as engenheiras, arquitetas, designers, né, trazer para o nosso meio aí essas mulheres para fazer mais barulho, né, se unir também. Não, e faz uma rede. Sabe que a nossa sede em Porto Alegre, no Vila Flores, Associação Cultural Vila Flores, eu já convidei vocês para irem ali, a gente pode fazer um tour. Quando a gente chegou lá em 2013, 2014, a gente começou, era um prédio
de 1926, construído pelo pai do José Lutzenberger, e ele tem um apelo assim interessante, porque a família herdou, ia virar um estacionamento, iam botar para baixo, ali no quarto distrito. E aí, o que aconteceu? A gente chegou lá, fiz a proposta para eles, vamos ensinar em aula, e a gente conseguiu um recurso, enfim, internacional, ganhamos a Brasil Foundation, e ali a gente começou a reconstruir o espaço. Esse grupo, prostitutas, design, arquitetas, engenheiras, tinha de tudo, negra, índia, tudo. 10 de manhã, 10 de tarde, assim que isso ia, né? Hoje é o 5º lugar mais visitado de Porto Alegre. É um lugar lindo porque a história é maravilhosa. O grupo que está lá, a família que cuida, é sensacional. E é um coletivo de ideias fantástico. Que eu convido vocês para conhecer. E está lá a nossa marca. Toda vez que tu vê um prédio velho, destruído, tu reconstrui ele, tu te reconstrui internamente. E a gente tem muitas joias no Brasil e a gente não reconstrói. Aliás, nós somos milionários, né? A gente que bota tudo fora, Deus que me perdoe. Mas assim, ó, é absurdo o que a gente tem de riqueza e a gente simplesmente não respeita o que a gente tem. A forma de conduzir. E aí a forma humana de ser. De não enxergar a pessoa pelo que ela representa ali. Ela tem o interno dela, que é muito maior. Antes dela ser alguma coisa que for, ela é uma pessoa. Internamente ela tem que ser avaliada. Não pelo que ela está vestindo, não porque ela está, enfim, tem a ideologia de gênero, seja lá. Não interessa. Quem faz o quê? Em 4 paredes, lhe interessa, lhe convém lá. Para mim, interessa a pessoa que está chegando do meu lado. Então, há uma concepção assim que a gente tem que cuidar muito, sabe? Para não ficar botando que as pessoas isso e aquilo. É o real, é o que existe. Não tem mais nada do que isso. Não tem ilusão do mundo de margarina, porque não tem, entendeu? Então é pensar nisso. Acho que vocês estão pensando bem. São as pessoas todas, faz barulho, é uma delícia fazer barulho. É muito bom fazer barulho o tempo inteiro. É ouvir a diversidade, enriquece muito, porque ela faz com que pulse, tudo que pulsa, da cria. Com respeito a todas as pessoas, é o mínimo que a gente pode exigir. Entendeu? Cada um faz a sua e não tem tanta guerra. Quem é melhor que quem? Aí fala os muçulmanos o que está acontecendo. Os muçulmanos lá, fanáticos, e o que o resto está acontecendo? Em todas as situações que a gente vê aí no mundo, né? O fanatismo, ele traz muito problema. E a gente quer um mundo mais unido, assim, para viver, né? Independente das escolhas de cada um. Pois é, aqui na nossa rede, a gente, entre as mulheres de forma geral, né, quando as mulheres quebram seus próprios preconceitos contra as manas, né, como a gente chama, a gente aprende que a gente não está aqui para julgar. A gente se aceita como é, a gente aceita nossos erros, nossos tropeços, a gente aceita as ideias umas das outras, contribui com as ideias umas das outras, né? Então a gente consegue construir um laço, né, de fortalecimento, de crescimento, né, onde todas conseguem se desenvolver e crescer juntas, né? É isso, olha que bacana ter uma engenheira dizendo isso para elas que estão ali no grupo. Eu sei para os nossos grupos como é importante a gente ter uma engenheira dando aval para as mulheres, sabe? Porque aí tu diz assim, bom, a que tá ali mexendo a massa, fazendo a massa, tem a mesma valia da engenheira. Então, todas elas têm. E o respeito é o que a gente busca, é o respeito. Essa questão, né, de, assim, a engenheira, a pedreira, o que diferencia uma da outra? Nada, né? Porque a obra não anda só com... sem o trabalho dela, eu não dou desenvolvimento ao meu, né? Então, é só uma questão de quem teve mais oportunidades, né? De quem tem um papel que te dá um rótulo, nada mais que isso, né? Nada mais. Isso mesmo. É o rótulo, e a gente tem que acabar com os rótulos. Um precisa do outro. Dependente do que for o serviço, um precisa do outro. Tu sabe que eu tô olhando aqui, não acredito que nós já estamos 1h43 falando. Cara, eu achei que ia terminar aqui 1 hora, mas tá demorando muito 1 hora. Eu não sei como é que esse povo tá aguentando aí. Olha quanta coisa a gente falou, gente, que loucura.
loucura! E eu tenho compromisso, eu nem olhei a hora. Eu tenho compromisso e eu acho que o povo também tem aí, né? Vamos deixar para outro dia os bate-papos. Como é que funciona? Tu também, Vamos. a primeira vez a gente deu conta, né? É que eu ainda sou do tempo que era 1 hora e acabava. Não, mas então, para a gente finalizar, Bia, eu quero fazer o convite aí para todo o pessoal, as mulheres que trabalham na parte técnica da construção civil, engenheiras, arquitetas, técnicas de segurança, técnicas de edificação, né, para participar do nosso Café e Construção. Ai, Nós que vamos legal. Adorei. fazer um evento dia 21, lá na sede do Sebrae, aqui em Santa Maria, que fica ali na Tuiuti com a Visconde de Pelotas. E nós vamos, então, receber essas mulheres, né, essas possíveis parceiras, para apresentar uma nova proposta de parceria, né, uma nova proposta de crescimento, de apoio, de suporte, né, onde a gente vai poder crescer juntas e fazer muita coisa boa. Eu não vou falar muito, porque eu não vou dar spoiler, só vou deixar o convite aí. Mas deixa eu vai na universidade lá, tudo convida as gurias da engenharia, que coisa boa. Nossa. Sim, nós estamos fazendo essa conexão com o pessoal da universidade, né? É dia 27. Eu falei dia 21, amor. É dia 27. Quinta-feira que vem. Obrigado, Fê. E, enfim, nós estamos fazendo conexão com muitas parcerias legais, a UFSM, a Rede Mulher na Engenharia da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Assim, ó, a gente tá voando, sabe? Tá vindo muita coisa boa Que legal. aqui. Parabéns, Vai poder. Nossa, que legal. Bom, e aí, assim, à disposição também. Obrigada, Bia, obrigada. E assim, ó, para participar tem que se inscrever, porque diferente de nós, as vagas são limitadas, né? Então a gente tem um número limitado lá de cadeiras, né? Então tem que garantir a vaga aí, tá? E Bia, eu te agradeço. Aproveitem o convite e toquem lá. Pois é, vai ser bem legal. Tá. E Bia, eu te agradeço imensamente pelo papo, foi muito bom, foi tudo. A gente nem viu a hora passar. Nem vimos. Menina, esse povo aí, quem tá, coitadinhos. Mas tudo bem. Se quiser alguma informação nossa, é só entrar ali no Insta, deixar mensagem que a gente responde, tá? Obrigada a todos que participaram, tá? Sucesso para todas e todos, enfim, estamos tudo junto no mesmo barco, só que eu a diferente tem que cuidar, isso tudo, né? Tá bom? Quer dizer, o barco né? Muito obrigada, Bia, muito obrigada a todos que participou e ficou aqui até esse momento. O link do nosso formulário tá na nossa bio, tá? Então, esperamos essa mulherada lá pra gente fazer um barulho, fazer muita parceria e crescer aí, voar muito alto. Sucesso para todas nós. Isso aí, um abraço para todo mundo, boa noite, viu? Obrigada. Boa noite, Bia, brigadão, um beijo para todas.